Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos continuar aqui esse processo nosso aí de falar de medidas em física, falar de ciência e vamos seguir isso aqui. No vídeo anterior aqui eu comentei um pouco sobre ciência, um pouco da relação da física com outras áreas da ciência. Aí uma coisa que ficou lá bem claro, eu espero que tenha ficado, é que para a gente tentar fazer ciência, a gente tem que tentar acessar ou por observação, ou por própria experimentação, ou por experimentos, a gente tem que tentar acessar algum tipo, alguma quantidade e fazer alguma medida dessa quantidade, tá certo? Alguma medida que seja relativa, que seja absoluta, inclusive, dessa quantidade. Então é isso que eu vou tentar discutir aqui nesse vídeo, tentar só propor superficialmente também, esse início agora é tudo bem superficial, desses processos de medida em física, para que serve e como que funciona esse tipo de processo de medida em física, só para a gente ter uma ideia de para que realizar esse tipo de medida, certo? Então vamos começar aqui com uma historinha. Então era uma vez aqui um carinha, né, um camarada, aqui tá ele aqui em forma de boneco palito, então tem esse camarada aqui, ele falou assim, eu quero sair de casa, ele não estava de quarentena, então ele não estava em isolamento social, ele falou assim, eu quero sair de casa e quero comprar algumas carnes e eu tô precisando de comprar carne e cano de encanamento, né? Que ele vai entrar pelo cano não. Ele pode até entrar dependendo do valor, né, do encanamento ou da carne, ele pode entrar pelo cano, mas só que ele quer comprar aqui carne e ele quer comprar alguns canos, certo? É a proposta dele. Só que ele tem que sair de casa, ir ao supermercado, fazer as compras, ir à loja que vende encanamento, fazer as compras, depois retornar para casa. Então ele tem que ele ainda tem que pensar o seguinte: ele tem um certo compromisso daqui 1h30. Então ele tem que fazer isso tudo em 1h30. Então, vocês estão vendo que aí eu já estou introduzindo algumas quantidades aí. Então tem um sujeito aqui, ele vai sair de casa aqui, vai comprar a carne dele, certo? Então ele chegou aqui, pegou a carne dele, só que entre o caminho do supermercado e da loja que vende encanamento, ele falou assim, vou passar na farmácia e vou medir minha massa. Estou querendo aqui pesar, né? Hoje em dia a gente sempre falou assim, né? Tradicional a gente fala assim, pesou. Então ele vai medir a massa dele aqui, ele vai pesar. Então passou na balança, pesou, deu ali 75 quilos, ele foi na loja de ferramentas, comprou aqui o encanamento dele, só que ele ainda tinha um problema. Para carne, ele ainda passou o cartão, só que na loja de encanamento só aceitava dinheiro. E ele só tinha euro. E ele falou assim, camarada, é o seguinte, eu só tenho euro. A pessoa da loja falou assim, beleza, eu aceito euro. Só que ele tinha que passar o valor de euro, ele tinha que passar para real. Então ele ainda teve que fazer essa conversão aí da moeda, né, certo? E depois o cara teve que voltar para cá e ele conseguiu voltar nessa 1h30 que ele tinha planejado fazer essas compras aqui e voltar. Bacana, né? Então eu tenho todo esse processo aqui. Foi utilizada alguma medida nesse processo? Então vou tentar pensar aqui quais foram as medidas que esse camarada usou. Ele teve que saber a massa da carne, certo? Porque ele chegou lá e falou assim, eu quero, sei lá, 800 gramas de alcatra, eu quero 1 quilo de asinha, eu quero lá 1,5 kg de linguiça, ele queria fazer um churrasco. Então ele teve que falar a massa da carne. Então tem algum processo de medida aqui, a pessoa que cortou a carne depois teve que pegar isso e pesar essa carne, teve que medir a massa dessa carne. Teve a massa do sujeito, quando ele passou na farmácia, mediu a massa dele. Então, ele ficou lá em pé na balança, mediu a massa dele. Teve o tamanho do encanamento, que ele teve que chegar e falar assim, peraí, eu quero um encanamento de tantas polegadas, eu quero um encanamento de tanto. Teve a distância percorrida por ele teve que sair em um lugar, ir no outro, então teve essa distância percorrida por um caminho e no outro. E teve a duração toda, ele tinha ali essa 1h30 para percorrer toda essa distância, para fazer toda essa compra. Certo? Então a gente tem todos esses tipos de etapas aqui, todas essas medidas aqui podem ter sido usadas. Ele foi utilizado uma balança para medir a carne, por exemplo, a massa da carne. Foi utilizada aqui uma régua para medir essa distância, a régua ou então o próprio odômetro do carro. Foi utilizado aqui um cronômetro para medir esse tempo, essa duração. O cara estava com o relógio dele olhando ali se ele ia chegar a tempo ou não. Foi utilizado aqui, por exemplo, um paquímetro para medir lá o tamanho do encanamento que ele comprou. E aqui também foi medido, ele pode ter pensado também em olhar a velocidade dele, em quais velocidades que ele estava percorrendo de uma distância até a outra, para ele ver, por exemplo, também se ele ia ultrapassar algum radar e tudo mais. Então você tem todas essas medidas ali que foram utilizadas nessa historinha que eu estou contando. Então para que eu contei essa historinha? Vocês estão vendo que é um negócio muito simples e mesmo assim precisou de vários tipos de medida para realizar
esse tipo de tarefa aqui, que é uma tarefa bem simples e bem cotidiana. O que eu estou querendo dizer é que a gente faz medidas cotidianamente, no dia a dia, e às vezes a gente nem percebe. E além disso, tinha uma outra conversão que esse cara fez, que foi a conversão de euro para real. Ele teve que mudar a unidade ali desse dinheiro dele, desse valor desse dinheiro dele. Então bacana, né? Então quais unidades foram utilizadas, né? Foram utilizadas aqui a unidade de grama para ele comprar lá a carne dele, o quilograma para ele medir a massa dele ali quando ele pesou, o centímetro ou o metro ou o quilômetro quando ele percorreu a distância da casa dele até, ou do trabalho dele até a loja de ferramentas ou até o supermercado e voltar. Foi utilizado aqui polegada para medir o tamanho do encanamento, que normalmente é em polegada, o quilômetro, que tem a ver com metro aqui também, né? Que tem a ver com polegada também, é tudo distância, é tudo comprimento. Ele pode ter medido a temperatura dele, se ele tiver saído aqui agora nesse período de isolamento social, tem a medida da temperatura quando você entra em algum estabelecimento, ou ele quis medir a temperatura dele, falou assim, tá com o termômetro, deixa eu medir a temperatura. Teve aqui a unidade de euro de real, que é a unidade monetária. Então tem várias unidades aqui, certo? Eu coloquei uma tirinha aqui que eu acho interessante, que ele fala que, devido a um erro de conversão, o portal para Nárnia foi aberto no núcleo terrestre. E isso aqui, eu tô falando isso aqui de brincadeira, uma tirinha brincando aqui, o portal para Nárnia foi aberto aqui no núcleo terrestre, então saiu lava aqui em Nárnia, de brincadeira isso aqui, mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que esse erro de conversão pode trazer prejuízo e pode trazer até coisas muito perigosas com relação até à própria sociedade. Então é bom a gente observar essas unidades aqui com certo cuidado. No próximo vídeo a gente vai fazer mais detalhadamente alguns tipos de conversão de unidade. Aqui nessa historinha aqui eu só quis dizer que teve várias medidas envolvidas nessa historinha e além disso teve várias unidades envolvidas nessa historinha. A gente utilizou várias unidades, várias medidas para realizar essa historinha que é bem simples, é bem cotidiana. Então bacana. Então como que a gente faz processo de medida, né? Aqui eu coloquei um termômetro, um paquímetro, uma balança, um metro. Normalmente a gente faz medidas, isso eu estou generalizando aqui, pode ter outros tipos de medida, mas normalmente a gente faz medidas por comparação. Como que a gente faz por comparação? Por exemplo, a gente pega ali 1 metro, a gente fala assim, eu quero 2,5 metros de algum certo tecido. A gente pega aquele bastão de 1 metro, a gente vai enrolando, a gente pega ali aproximadamente 2,5 metros. Se eu quero medir minha altura, eu pego ali uma trena, vou medir minha altura aqui. Então eu estou comparando a minha altura com alguma coisa que já está padronizada, que já tem um padrão que é reconhecido em vários lugares. Eu coloquei aqui com vocês, qual que é o maior? Uma jarda ou 0,91 metros? Uma libra ou 0,45 quilos? Um ATM ou 101.325 Pascal? Essa aqui é pressão, né? 1 euro ou 6,54 reais? Isso foi escrito ontem, que foi 1º de setembro de 2020, certo? Então eu tenho que falar isso porque o câmbio aqui ele muda todo dia. Então todas essas unidades aqui elas são iguais para o dia de ontem, certo? Para o dia de ontem o euro e o real, né? O resto vai ser igual sempre. Então, olha só, uma jarda é igual a 0,91 metros. Uma libra é igual a 0,45 quilos. Um ATM de pressão é igual a 101.325 Pascal, certo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que para a gente falar qual que é uma altura, por exemplo, aqui a altura desse jogador de basquete, que é o Michael Jordan, eu posso falar a altura dele aqui em metro, que dá 1,98 metros, ou eu posso colocar também em jarda, que dá 2,16 jardas. A altura dele mudou quando eu medi com essa régua ou com essa régua? Não, a altura dele é a mesma. O que vai mudar aqui é a régua que eu estou utilizando, é só a unidade que eu estou utilizando. A quantidade física que eu estou medindo, que é a altura do Michael Jordan, é a mesma, tanto nessa régua quanto nessa régua. O que eu estou mudando é o tipo da régua que eu estou utilizando. Então aqui, qual régua usar? Eu posso utilizar metro? Posso. Eu posso utilizar jarda? Posso. Só que em geral é bom a gente adotar um padrão só, porque com esse padrão só a gente consegue comunicar de uma forma melhor. No próximo vídeo eu vou dar exemplos de quando essa comunicação não deu muito certo. Então os processos de medida em geral são feitos por comparação, tá certo? A gente faz um padrão, a gente calibra um certo instrumento, a gente faz um padrão e depois a gente faz comparação com esse padrão. O exemplinho que eu vou dar é o mesmo exemplinho que eu dei no outro vídeo, que é o exemplinho do nosso amigo Eratóstenes, que ele queria medir aqui a curvatura da Terra. Então ele fincou aqui um bastão em Assuã e ficou um bastão em Alexandria. Assuã fica aqui, Assuã eu acho que na época dele chamava Siena. Então Assuã fica aqui e Alexandria fica aqui. Elas estão dispostas aqui, nesse caminho que está dando 1.000 metros, 1.000 quilômetros.
Só que a gente pode considerar que na época dele foi 800 km. Então a ideia dele é, eu finquei um bastão de 1 metro aqui e finquei um bastão de 1 metro aqui. Esse comprimento aqui, ó, eu sei, esse arco aqui de comprimento, que a hipótese dele é que a Terra era um globo. Esse arco aqui ele tem 800 km. Então como que eu vou fazer? Eu finquei aqui 1 metro, finquei aqui 1 metro, e esse camarada aqui tem 800 km, ó, que vai de um bastão até o outro bastão. E aí ele mediu que essa sombra aqui, ela fazia um ângulo de 7,2 graus com o bastão que estava fincado na mesma hora, no mesmo dia, com esse bastão aqui em Assuã. Então olha só, em Alexandria fazia 7,2 graus, em Assuã fazia 0 graus, certo? Então a ideia dele era essa. Aí ele pensou o seguinte, 7,2 graus, se eu pegar um círculo, 7,2 graus dividido por 360 dá esse tanto aqui, 0,02. Então a distância entre as cidades, que é de 800 km, estaria para a circunferência da Terra dessa forma. Olha só, se 7,2 está para 360, 800 km ia estar para a circunferência da Terra, se eu pegasse a circunferência inteira, certo? E isso tinha que dar mais ou menos a mesma razão, a hipótese dele era essa, que dava aqui 0,02. Quando eu passar esse 0,2 para cá e passar a circunferência para cá, a circunferência deu aqui 40 mil quilômetros. Se vocês pegarem o dado aí no Google, vocês vão ver que é uma coisa muito próxima disso. Então, com um experimento simples dessa forma, o camarada conseguiu medir a circunferência da Terra em 300, 200 a.C., antes da Era Comum. Então, isso é muito forte. Então, processos de medida e processos que envolvem abordagem científica são processos muito fortes. E aí ele confirmou a hipótese dele com um exemplo dessa forma aqui, tá beleza? E aí tem vários outros experimentos com relação à Terra como um globo, beleza? Como um esferoide. Aí um outro exemplo que eu coloquei aqui é tempo e velocidade. Nessa disciplina a gente vai tratar muito de posição, velocidade, tempo, aceleração. E aí eu vou tentar discutir um pouco aqui agora, tem um outro vídeo que eu falo mais sobre tempo e sobre espaço, mas aqui é só para a gente falar de processo de medida. Como medir tempo? Primeira coisa, a gente tem que perguntar o que é tempo. Aí eu peço para vocês irem nesse outro vídeo que eu vou deixar linkado na descrição. Opa, eu apertei errado aqui. Como medir tempo? Tempo, em geral, a gente mede com cronômetro. Eu pego aqui um cronômetro, aperto aqui quando iniciar esse processo meu, por exemplo, qual que é o processo? O camarada saindo da casa dele, indo no supermercado, na loja de ferramenta e voltando para casa. O evento todo foi o camarada sair da casa dele, ir num lugar e voltar para casa dele, tá certo? Esse é o evento. E aí eu meço a duração. A duração desse evento todo é o que a gente vai chamar aqui de tempo ou de duração para essa disciplina. A conversa sobre o que é tempo é um negócio muito mais longo que não vou entrar em detalhes aqui agora. E aí, beleza, como medir velocidade? Velocidade, a gente vai ver nessa disciplina ainda que é a taxa de variação da posição no tempo. Aí eu coloquei aqui um policial aqui bravo, nesse cara, o camarada tá bem bravo aqui, medindo aqui a velocidade com radar, tá certo? Esse radar aqui, esses radar de estrada ou dessas arminhas de radar, eles utilizam o que a gente chama de efeito Doppler. Ou pode utilizar até um laser, um pulso laser, e a diferença de pulsos lasers que estão indo e batendo no carro e retornando, mas esse aqui usa o efeito Doppler e a defasagem de um certo tipo de sinal que esse radar aqui emite. Esse é um tipo de medida de velocidade, mas o que eu queria que vocês entendessem é, a gente está medindo utilizando um padrão, utilizando uma calibração e utilizando um objeto para inferir uma outra quantidade. Tá certo? Isso que eu queria que vocês entendessem. O primeiro medidor de velocidade de carros ele foi proposto aqui em 1904 por esse camarada, esse aqui é o desenho da patente dele. Ele utiliza um mecanismo muito engenhoso, e ele é analógico, muito engenhoso. Ele coloca um camarada aqui rodando junto com o motor do carro vai fazer esse camarada aqui girar, e esse camarada aqui faz girar um ímã. Esse ímã gera uma corrente em algum outro objeto, essa corrente girando vai fazer a agulhinha aqui do meu velocímetro ela ir para um lado ou diminuir. Então esse é um mecanismo muito interessante que ele usa de um efeito eletromagnético para inferir a velocidade do carro. Mas vocês estão vendo que é sempre um processo de inferência, uma medida por comparação. Um outro tipo de medida de velocidade, ele utiliza aqui também um objeto aqui, um ímã, então uma medida também utilizando eletromagnetismo. À medida que cada dentinho desse vai passando aqui, muda o fluxo magnético. Mudando o fluxo magnético, eu sei relacionar a mudança desse fluxo magnético com a velocidade de rotação desse camarada, e essa velocidade de rotação desse camarada está relacionada à velocidade do carro. E aí essa mudança aqui no fluxo magnético gera uma corrente, essa corrente eu sei traduzir ela na velocidade do carro. Isso aqui já é uma coisa mais eletrônica. E também hoje já está existindo também um medidor óptico de velocidade, onde eu tenho um laser passando aqui tem um LED, aqui tem um transistor, um fototransistor.
quando esse laser aqui fica passando, mas só que essa roda aqui está rodando junto com o carro, tá certo? Está na mesma velocidade do carro. E aí, à medida que esse buraquinho aqui vai passando, ele vai contando os pulsos. À medida que o pulso está contando mais rápido ou mais devagar, eu sei medir com um medidor óptico a velocidade do carro. Então, só para vocês terem uma ideia, qual que é a proposta? Isso aqui é muito avançado, eu não vou, minha proposta não é entrar em detalhe disso. Minha proposta é virar para vocês e falar assim, ó, seguinte, existe como eu medir todas essas quantidades através de comparação e através de inferência, medindo um tipo de quantidade, eu consigo inferir essa outra quantidade que eu estou querendo medir. A ideia é essa, certo? Então eu deixei esses dois exemplinhos, que são exemplos que a gente vai trabalhar nessa disciplina, medida de posição, de comprimento, de velocidade, de tempo, de aceleração, a gente vai discutir isso ainda nos outros vídeos. E aí, concluindo, o ser humano ele precisa realizar medidas para várias situações. Em geral, a gente faz medida por comparação, a gente pode ter diferentes unidades ou réguas de tamanho diferentes para medir a mesma coisa, como eu dei exemplo do Jordan, a altura do Jordan, em metro ela é 1,98 metros, mas a altura do Jordan é uma quantidade. Eu posso medir ela com uma régua que eu chamo de metro, eu posso medir ela com uma régua que eu chamo de jarda. Pode ser, mas a altura dele é aquela quantidade ali. Nós vimos exemplos de medidas de comprimento, de tempo, aí eu deixei entre interrogação aqui, que seria essa duração, e de velocidade. E o que vai vir depois, no próximo vídeo, eu vou falar de unidades de ordem de grandeza. A ideia é essa, a gente vai fazer umas continhas no próximo vídeo, então já fiquem atentos e atentas aí. Então, obrigado. Um abraço, espero que todo mundo fique bem. Um abraço, falou, tchau.